E aí, pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Acidamente. Seja bem-vindo também à minha casa, porque eu tô fazendo vídeos de casa e já digo aqui de início, já peço desculpas por qualquer barulho que possa parecer que sou estranho, que normalmente no consultório eu consigo isolar e trazer uma qualidade melhor de áudio para vocês. Mas, como eu sempre digo, o meu foco tem sido mais no conteúdo, na prestatividade de informações para vocês e tirando dúvidas sempre que vocês têm e me encaminham, que eu respondo da melhor maneira possível, na melhor qualidade possível também. E falando em tirar dúvidas, comentar sobre algumas questões que vocês me trazem através do meu Instagram. Se você não me segue ainda, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Também vai aparecer aqui em cima, como sempre, uma sinalização de como você pode me encontrar nessa rede social. Lá eu tenho conteúdos diferentes que eu não coloco aqui no canal e também é uma forma bem mais simples e mais rápida de conversar com vocês, caso tenha algum tipo de dúvida que eu possa solucionar. Hoje eu vou comentar a dúvida de um inscrito chamado Estevão, que me encaminhou uma pergunta que eu achei interessante falando como que a gente pode se relacionar com um psicólogo que pode não ter a mesma posição política que a gente. E aí o Estevão me pergunta, você já fez algum vídeo falando sobre afinidade política entre psicólogo e o paciente? Ainda não, e esse vai ser o momento, e eu vou responder essa questão para vocês porque eu acredito que seja pertinente, principalmente pelo cenário atual que estamos vivendo no nosso país e por também observar que é possível existir algumas inconsistências ou algumas incoerências entre o pensamento do paciente e do seu psicoterapeuta, da sua psicoterapeuta, porque é óbvio, pessoas diferentes terão experiências diferentes, terão pensamentos diferentes, e o meu objetivo hoje aqui é discutir com vocês se essas diferenças deveriam prejudicar o processo psicoterápico, se isso inviabiliza a sessão ou se isso inviabiliza pelo menos trazer o conteúdo para a sessão, porque claro, a gente quer ter a melhor experiência possível e nem sempre sai exatamente do jeito que a gente quer, mas é importante observarmos isso e ter consciência de quais são os assuntos que você acha ou não que interferem na sua relação com o seu psicólogo ou a sua psicóloga. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a possibilidade ou as impossibilidades do psicólogo dentro do processo de psicoterapia, dentro do consultório, atendendo em nome da psicologia como psicólogo ou como psicóloga, e eu gosto muito de me respaldar no código de ética da minha profissão para saber o que eu posso ou não fazer, porque, como eu falei nesse vídeo, o código de ética pauta e regulamenta a nossa profissão para não ficar as coisas muito fora de ordem, muito sem regulamentação, sem legislação, e parece que cada um pode fazer o que quiser, da maneira que quiser e quando quiser. Não é bem assim. Embora eu sei que nem sempre é agradável ter essas restrições, mas eu acredito que mesmo nessa questão desagradável, ainda se torna muito importante, muito necessária ter algo que sustenta, que regulamenta e padroniza um tipo de prestação de serviços, principalmente quando a gente está falando da saúde de alguém. Mas então, nesse contexto político, nesse contexto de ideologias ou de pensamentos, de posicionamentos diferentes, será que se o psicólogo tiver um posicionamento X e o seu paciente não corroborar com isso, será que isso inviabiliza o processo? Será que isso atrapalha a relação psicoterapêutica? Voltando aqui para o meu livrinho, o Guia Profissional da Psicologia, e especificamente falando sobre o Código de Ética, vou voltar para vocês aqui e vou dizer o que aqui está escrito quando a gente fala dessas questões e eu vou tentar tirar um pouco dessa dúvida junto com vocês. E aqui no nosso guia, é importante falar sobre a questão das técnicas, das práticas, aquilo que pode ser orientado, aquilo que pode ser realizado em nome da psicologia. E se você não viu esse último vídeo que eu postei recentemente falando sobre a questão do código de ética, se a gente pode utilizar ferramentas místicas como o tarô, por exemplo, ou falar de espiritismo dentro do consultório como psicólogo, vou deixar aqui em cima também o card desse vídeo, você assiste lá depois que você passar por esse, porque pode ser complementar e eu acho que a ajuda é interessante nesses dois aspectos. Voltando aqui para o nosso guia para o exercício profissional da psicologia, vou abordar aqui algumas temáticas que eu acho interessantes, que eu também comentei nesse vídeo passado, mas aqui é bom reiterar,
falando sobre técnicas e práticas que poderiam ser utilizadas dentro do consultório ou como profissional de psicologia mesmo, se não for dentro de um consultório ou de uma clínica de psicoterapia. O parágrafo 5.10, o item 10, falando sobre essas técnicas e práticas. Os psicólogos, a priori, só podem utilizar em seu exercício profissional técnicas ou práticas que sejam coerentes com os critérios estabelecidos no campo científico da psicologia e que respeitem o código de ética profissional do psicólogo. Nesse sentido, destaca-se que é vedado introduzir convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Então aqui nesse parágrafo você já pode perceber que a convicção política do profissional não interfere, ou pelo menos não deveria interferir na sua forma de lidar com o seu paciente. Então, nesse sentido, eu acredito como profissional, é claro, e eu sei que cada profissional tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de observar os fenômenos, mas nesse sentido, eu acredito que seja útil observar o que o contexto político tem de interessante para o paciente, por que ele está pensando sobre aquilo, quais são os tipos de reflexão que aquele paciente traz para nós no consultório, porque ali não se trata de um debate, ali não se trata de uma discussão de ideias, porque dentro desse cenário, dentro da psicologia, no contexto da psicoterapia, a conversa ali se trata de um acompanhamento psicológico. Então, independente da minha convicção política, independente do que eu, como pessoa, acredito ser certo ou errado, ou mais coerente, ou mais adequado, pouco importa no tratamento daquela outra pessoa que está ali, que tem uma outra vivência, outra experiência, outros pensamentos, e isso é saudável para o relacionamento humano. Mas dentro da psicoterapia, nesse processo, não deveria interferir. E é claro que o psicólogo, a psicóloga deve se atentar para não interferir, para não inferir ou tentar modificar a visão do paciente, porque ali não é o espaço para isso. E continuando aqui no Código de Ética, só uma parte final aqui no artigo 2º, quando fala-se das vedações para o psicólogo, vou reiterar aqui esse pensamento, porque também faz parte desse contexto onde se diz: introduzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício das suas funções. Então a gente vê que em dois momentos, tanto no guia profissional quanto no Código de Ética, estão descritas alíneas, parágrafos falando sobre o que é correto fazer e quais são as vedações quando nós estamos dizendo de questões políticas, pessoais, ideológicas, religiosas ou de outras questões que na prática não interferem ali naquele processo, ou pelo menos não deveria interferir. Então, se você tem alguma questão para falar de religião, para falar de questões políticas com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, já tenha em mente que o Código de Ética da profissão de psicólogo, pelo menos, não corrobora com posicionamentos políticos do profissional ou da profissional dentro do contexto clínico. É óbvio que ele, que ela pode ter e tem todo o direito de ter os seus posicionamentos, as suas ideologias dentro daquilo que ele acredita, que ela acredita, mas isso não deveria interferir dentro do processo de uma outra pessoa que está ali pedindo ajuda ou está ali contratando os seus serviços para ser auxiliado em um processo ou em outras reflexões. E é importante sim considerar que esses aspectos individuais, esses aspectos pessoais fazem parte do processo da psicoterapia. E você não dizer questões que você tem medo que o seu psicólogo ou a sua psicóloga não vá concordar, tira um pouco da essência do que você é, tira um pouco da sua experiência, de você como fenômeno na sua vida e vai interferir, é claro, também na sua relação com aquela outra pessoa. Porque se você não consegue ou se você não quer dizer algo com medo de não receber um aval ou de não ter a aprovação dessa outra pessoa que está ali para te atender,
isso é um pouco prejudicial, porque você vai lá se podando, se cortando no que você fala, no que você pensa, só para não incomodar ou só para não trazer uma situação constrangedora dentro da clínica. Não se preocupe com isso, o profissional está lá para se esforçar ao máximo para não interferir naquilo que você pensa ou para não trazer algo de pessoal dele para o seu processo. Já deixo aqui o meu agradecimento, Estevão, muito obrigada pela sua questão. Eu gosto muito de tirar dúvidas que realmente façam sentido para vocês, e se você que está aí também tem uma questão, me encaminhe pelo meu Instagram, ou então deixa aqui embaixo nos comentários que, de acordo com a demanda e com as possibilidades, eu vou fazendo novos vídeos tentando solucionar esse quebra-cabeça e tentar passar para você novas informações que ainda você não tinha ouvido falar. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Normalmente eu posto 2 por semana e se você não ativar, você pode correr o risco de perder os vídeos que eu postarei aqui no canal. E, gente, seja sempre muito bem-vindos, muito bem-vindas nos seus comentários. São sempre bem-vindos discussões de qualidade, que agreguem no conteúdo e que auxiliem também outras pessoas que chegarão nos vídeos depois de você, porque o canal não é feito somente por mim, o canal também conta com a sua ajuda, com a sua colaboração, tanto na curtida, no comentário e no compartilhamento dos assuntos que aqui a gente posta. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!